Mas eu queria que, principalmente, aliás, todo mundo, é importante, porque às vezes você não tem mais filhos, mas que nem no meu caso, por exemplo, né? Eu não tenho mais criança de 4 anos em casa, mas tenho 2 netinhos, uma netinha e um netinho. Então é importante, eu agora vou prestar atenção nessa reportagem que a gente vai trazer. Então, porque eu acho que para todos nós, conhecimento nunca é demais. Tá? A gente vai trazer isso, vai trazer informação, vai trazer alerta, uma reportagem bacana e orientação também. Então, quem tem criança em casa, quem tem sobrinho, tem neto, tem filho, né, na família, presta atenção. A mãe de um bebê de 7 meses passou momentos de desespero. Ela dava comida para o filho quando ele se engasgou com um pedaço de brócolis. Você dá para a criança? Eu vejo lá a Luísa, minha filha, dando lá para... Né? Ela comer com a Miguel, mãozinha, né? Para a Sofia também, né? Comer com a mãozinha, exatamente. Né? Sem conseguir fazer o alimento sair, ela saiu correndo para pedir ajuda. Por sorte, o porteiro do prédio conseguiu ajudar a salvar a vida dessa criança. Olha que coisa. Hoje a gente acompanhou o reencontro deles. É uma reportagem emocionante, muito legal. E depois eu tenho, inclusive, orientação e informação para você, depois da reportagem ao vivo aqui no BG. Vem comigo. Nas imagens, a mãe desesperada corre até a entrada do condomínio. O porteiro não pensa 2 vezes. Pega o bebê de 9 meses e começa o procedimento para tentar desengasgar a criança. As primeiras tentativas foram frustradas. Ele se afasta da guarita e continua realizando as manobras, até que o alimento é expelido e o bebê volta a respirar. O Eros, porteiro que aparece no vídeo, conta que foram segundos de tensão. A criança, ela estava com uma certa falta de ar e já estava um pouco roxa, né? Imediatamente eu já usei o que eu já fui ensinado, né, em cursos, né, de primeiros socorros. Eu fiz aquela manobra Haneke. Aí eu consegui, né, expelir o brócolis desse bebê, né? O caso aconteceu nesse condomínio em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A família mora nesse primeiro bloco, a poucos metros da portaria do condomínio. Toda a situação aconteceu por volta da hora do almoço e foi registrada por essa câmera de segurança. A mãe, que prefere não se identificar, diz que estava dando comida para o pequeno quando ele se engasgou com um pedaço de brócolis. Estava na hora do almoço e daí ele acabou colocando mais de um pedacinho de brócolis na boca e acabou se engasgando. A jovem de 25 anos lembra que saiu correndo com a criança para pedir ajuda. Eu tirei ele da cadeirinha, que eu vi quando ele estava engasgado, daí tentei fazer a manobra, só que eu vi que não estava conseguindo, daí desci para a portaria para pedir ajuda. Né? E por sorte, o Eros estava por ali e conhecia os procedimentos que deveriam ser realizados. Como é que você se sente, né, depois, olhando as câmeras, né, depois de ver o bebezinho bem, como é que você se sente? Aliviado, né? Graças a Deus eu estou aliviado. Eu tenho criança pequena também, né? Então eu fiz o curso que é preciso fazer, né? Quer dizer, você espera que não aconteça mais, mas se acontecer, você está preparado, é isso? Não, com certeza, estou preparado, né? E esta não foi a primeira vez que ele precisou colocar em prática o que aprendeu no curso de primeiros socorros. Foi em 2013 para 2014, né? Foi um senhor amigo meu de 83 anos, né? O senhor Alfeu, Deus já recolheu ele. Ele estava com muita vontade de comer uma carne de panela, né? Daí a senhora dele fez para ele. Infelizmente foi pro o buraco errado, que nem a gente chama. E ele se engasgou e ela me interfonou correndo. Eu fui lá no 14º andar, se eu não me engano. Isso foi em 2013, 14. E eu consegui fazer que ele soltasse. Hoje, os 3 comemoram o final feliz da história. O garotinho de 9 meses esbanja a saúde e a mãe é só gratidão. E vendo as imagens, né, depois, como é que fica o coração? Fica apertado. Foi um herói, né? Gente do céu, eu fico pensando aqui, o desespero, né, Thaís? O desespero quando acontece isso. Você é mãe, da mãe, de quem está por perto, né? Eu imagino que deve ser terrível passar por um momento como esse. A doutora Márcia me falava assim que toda mãe devia fazer um cursinho como esse que você vai demonstrar aí com o pessoal do bombeiro, né? Porque nem todo mundo tem um Eros na portaria, né?
É verdade, Jason, que desespero, ainda bem que essa história acabou bem. E olha, saber agir em uma situação como esta pode salvar vidas. Por isso, nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros com a capitã Luiziana, que vai nos ensinar algumas técnicas para desafogar bebês, crianças e adultos. Muito boa tarde, capitã. Primeiro, né, quais os principais sinais aí de engasgamento? Boa tarde, Jason. Boa tarde, pessoal de casa. Primeiros sinais de engasgo, principalmente o rosto, a boca vai começar a ficar roxinha, a pessoa não vai conseguir, né, respirar. O adulto, ele vai colocar a mão no pescoço e às vezes a pessoa está engasgada, mas ainda não é completamente. Então ela está tossindo também, é um sinal de engasgo. O que pode ser feito no caso dos bebês? A gente vai demonstrar, é isso, né? Isso, nos bebês a gente vai demonstrar que é bom, é importante assim, se a pessoa puder sentar é melhor, porque daí facilita a ação, tá bom? Então vai colocar a mão no ângulo da mandíbula, esticar a perna, colocar as perninhas no antebraço aqui e vai bater nessa região aqui entre as escápulas. E vai bater 1, 2, 3, 4, 5. Vai virar, segurar aqui na nuca e vai fazer a mesma coisa, mas aqui na linha intermaxilar vai apertar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente nessas batidas a criança já volta, já libera isso, mas vai mantendo essas batidas e essas apertadas, são 5 em cada local. E daí vai fazendo isso, enquanto isso liga para o Corpo de Bombeiros 193, que daí se a pessoa tiver alguma dúvida do que fazer, o Corpo de Bombeiros vai estar orientando. E essa técnica é diferente, né, quando a gente fala de bebês e adultos. Essa aqui é para bebês, né? Ela é um pouquinho mais delicada. Agora, a de adultos é um pouquinho diferente, eu vou fazer a demonstração aqui. Então é importante que a pessoa vai estar com esse sinal, muitas vezes ela vai estar usando esse sinal do engasgamento, né? Aqui abaixo das costelas, né? A gente vai ver o local que fica abaixo das costelas, logo no final aqui. E daí 2 dedos abaixo vai fazer essa posição aqui com o polegar e vai posicionar, pega com a outra mão e empurra. Faz Percebe que sai o ar? E daí quando você faz isso com mais pressão, a pessoa vai desengasgar, tá bom? Enquanto isso, vai ligando para o Corpo de Bombeiros, porque às vezes o pedaço de carne no adulto é muito grande, né? Ou uma coisa assim que não consegue desobstruir, o bombeiro às vezes tem que ter um médico junto, retirar com pinça, então é importante ir ligando para ter mais orientações. E o que não se deve fazer em uma situação como essa? A principal coisa que não se deve fazer é colocar o dedo lá, porque você acaba empurrando esse objeto, esse alimento, você acaba empurrando e pode ficar mais difícil de ser retirado. Isso é a principal coisa que não se deve fazer. O Jason tem uma pergunta lá, isso, Jason? É o seguinte, eu acho que 2 coisas que eu queria ver com a capitã Luiziana, obrigado por ela participar com a gente aqui, eu acho que esse momento é muito importante, gente, tanto para criança quanto para adulto, a gente tem que ter esse conhecimento, porque a gente pode ajudar e salvar vidas. Eu estive com um grupo de casal de amigos viajando e num dia paramos para almoçar e um amigo, aliás, quero mandar um abraço para o Sérgio Moro, ele que é empresário, não é o juiz, é o empresário lá de Araucária, ele e a Judite, a mulher dele ficou apavorada, a Judite ficou apavorada. O Sérgio se afogou, por sorte nós tínhamos no nosso grupo que estava viajando o Dr. Wagner, que é médico lá em Santa Catarina, e o Dr. Wagner salvou com essa manobra aí que foi feita que vocês mostraram. Então, os adultos também correm esse risco de a qualquer momento, eu me lembro que no caso do Sérgio lá na nossa viagem, foi uma besteirinha que a gente estava beliscando antes do almoço e engasgou e aquilo foi lá e ele quase morreu. Foi desesperador de ver a cena, foi desesperador. Então é importante a gente saber, eu queria pedir para você, para a capitã, repetir essa manobra no adulto e me falar também da intensidade da força, quanto de força a gente usa na manobra com a criança, com o bebê. Primeiro, então, capitã, o Jason pergunta em relação à manobra do bebê. Qual é a força que deve ser usada para fazer nessa manobra? Não pode ser muito leve, tem que ter uma força, vai utilizar essa região da mão aqui, a gente chamaria de calcanhar da mão, e vai bater com uma força razoável. Não pode bater muito levinho, senão não vai conseguir desobstruir. E ele pediu também para a gente repetir a manobra no adulto, porque é uma situação que pode acontecer em crianças e também em adultos. Pode repetir, capitã, por favor? Pode sim. Então é importante colocar a perna no meio, por quê? Porque se essa pessoa cair, eu consigo segurar ela. Ela não vai cair no chão se ela ficar inconsciente. Então tem que colocar a perna entre as pernas dessa pessoa, vai colocar 2 dedos abaixo desse finalzinho da costela aqui,
e vai com essa região do dedão, né? Aqui, ó, dobrando o dedão, vai fazer um movimento de J. Ele vai falar A, para vocês perceberem que o ar sai, né? Então, ó, eu vou colocar com a outra mão, ó. A. Porque daí a gente estimula a ação do diafragma para fazer a expulsão desse alimento, disso que está sendo obstruindo as vias aéreas. Não deu certo a manobra, né? Com a criança ou com o adulto. O que fazer? Vai ter que começar a massagem cardíaca, porque dessa pessoa realmente vai ficar inconsciente e então vai ter que ser começada a massagem cardíaca para prevenir depois uma parada, né, cardiorrespiratória. Explica como é que é essa massagem cardíaca. Só pra gente finalizar, capitão, a gente mostrou a história... A massagem cardíaca. Tá certo, já. Só vou pedir para ela fazer. Você consegue demonstrar pra gente? Eu consigo demonstrar, não vou poder entregar toda a força porque ele não tá. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, então aqui na... Porque tá coração dele batendo. No adulto. Então vai essa região aqui, que a gente, bem entre aqui na região no peito, né? Com essa região da mão também, vai ficar com o braço esticado, dobrar as mãos, os dedos aqui, ó, e vai descer o corpo. É que eu não posso apertar muito, mas eu vou apertar um pouquinho. Vai apertar e vai descer mais ou menos 5 centímetros, que vai fazer essa pressão, sabe? E vai fazer essa compressão torácica para estimular o movimento cardíaco. E quando você faz isso, você também estimula um pouco essa saída de ar. Então também pode ajudar na desobstrução de vias aéreas. E vai fazendo, não tem mais quantidade. Antes tinha que fazer a ventilação e a massagem. Agora é a massagem, porque a gente ainda tem o oxigênio residual nas células que vão ser usados se essa pessoa não tiver com oxigênio sendo fornecido. Capitão, então só para a gente finalizar... E sempre, viu que a pessoa... É com o dedinho também, se vocês quiserem eu posso mostrar. Pode? É, com o dedo aqui. Pode, claro. Será que o da criança, então como é que é? Com a criança, vai ser feito aqui. Né? A massagenzinha na linha intermamilar também. Isso. Daí é para fazer essa compressãozinha nessa região, né, que a gente que deve fazer, porque daí vai pegar bem na região do coração. Tá bom. Técnicas que salvam vidas. Exatamente. E é importante... Eu posso passar mais uma dica? Pode, Dá tempo? claro. Então, a gente tem muito também engasgo de bebê, por causa do leite materno. Ou do mamado, do leite que a criança toma na mamadeira. É importante que depois que a criança mame, ela arrote. É importante. E também, a cama que ela que ela vai descansar, tenha a cabeceira um pouquinho elevada, porque daí se ela tiver regurgitar, ela não vai broncoaspirar e vai ter obstrução de vias aéreas. A gente tem muito disso em recém-nascidos. E também, a criança que se alimenta tem que estar assistida. Criança pequenininha, principalmente, é importante que os pais sempre estejam perto, não dá só comida. Fica perto, olhando, que isso salvou a vida daquela criança com a mãe dele. E para pedir ajuda, viu que está engasgado, criança, adulto, chama o Corpo de Bombeiros. Chama o Corpo de Bombeiros no 193, o Corpo de Bombeiros vai atender imediatamente, vai dar todo o apoio com informações e enquanto ele está pedindo informações, eles já estão deslocando viatura para o local para fazer o atendimento. E em todo o Brasil é esse mesmo telefone, não só aqui em Curitiba ou no Paraná. Em todo o Brasil é o mesmo telefone, é 193, Corpo de Bombeiros. Tá certo, capitão, muito obrigada aí pelas suas informações. E nós voltamos aí ao estúdio. Então, lembrando, Corpo de Bombeiros 193. Jason. Thaís, transmita aí a capitã Luziana o nosso agradecimento, né? Eu acho que são dicas importantes que ela passou pra gente, para quem é pai, para quem é avô como eu, né? A doutora Márcia falou aqui que, inclusive, já cobrou da nora dela para ela fazer um curso, né? Como é que é, doutora? Quando ela engravidar, ela tem que fazer um curso para aprender essas manobras. E ela vai fazer, que eu sei. Muito importante. Então, obrigado à parceria do Corpo de Bombeiros. Acho que esses heróis, né? Que a gente tem, assim, muito respeito, muito carinho também pelo pessoal do Corpo de Bombeiros e sempre trazendo informações importantes, orientações. Obrigado, capitão. Obrigado aí também ao bombeiro, né? O militar que também aí, eu não sei se é soldado ou não, com a patente dele, mas que também ajudou a gente nessa demonstração aí. Obrigado ao Corpo de Bombeiros. Obrigado, capitão. Obrigado, Thaís. E olha, eu quero registrar aqui, falando em Thaís, a Thaís que é nossa telespectadora no YouTube. Ela disse assim, nem todo herói usa capa. O seu Eros salvou a vida dessa criança. É verdade, Thaís. Thaís, claro. E a Cássia do Pará diz assim, porteiro herói, o Eros. Parabéns, viu, Eros, pela sua atitude, pela sua coragem, né? E uma atitude realmente de um herói. E sabe, já é importante que as pessoas conheçam essas manobras, porque isso dá tranquilidade, né? A pessoa não se apavora, ela sabe o que fazer caso aconteça um incidente.